Prazer estar falando com vocês. Eu acho que foram 2 jogos onde o Fortaleza competiu bastante, lá no 2-1 e hoje aqui também no 1-1. Times parecidos, lá com o Martínez fazendo um quarto homem de meio campo, fora para dentro. Hoje com o Breno Lopes, né, fazendo a ponta. E teve mais uma alteração. Qual foi? Na zaga, né? Na zaga. Saiu Mancha, se eu não me engano. Isso, né? Então, assim, eu acho que times parecidos. Um treinador que estava tantos anos aqui, é muito difícil também mudar do dia para a noite, qualquer coisa assim. Acho que seria até. Não seria muito inteligente mudar tanta coisa. Hoje nós jogamos, eu acho que melhor até do que jogamos em casa no jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza reagiu e quase complicou a gente na Copa do Nordeste. E aqui hoje nós tivemos, acho que, controle do jogo, se você for analisar. Conectamos passes desde o começo. O gol do Marinho atrapalha, dá confiança para o Fortaleza. Mas o segundo tempo acho que melhoramos bastante também. Cauli entra muito bem no segundo tempo. Tivemos todas as oportunidades para fazer gols e vencer. Uma arbitragem desastrosa, mais uma vez. Um pênalti claríssimo no final do jogo, que não é nem revisado pelo VAR. Várias jogadas que a arbitragem, assim, nem tanto a arbitragem, nesse caso do pênalti a arbitragem, mas o VAR, terrível, terrível. Nós tivemos aqui lá na Bahia o Sintra, né, que veio visitar e pede paciência com os mais jovens e também agora com os mais velhos vamos ter que ter paciência sempre, né, porque não ir revisar o lance, no último lance o Pikachu não toca na bola, o Pikachu só toca na perna do Cauli. Nem revisar, nem passar no VAR. E fora isso, nós tivemos outras chances. Eu acho que nós merecíamos vencer, sair vencedores hoje aqui, mas nós temos que aprender a quando tem as oportunidades, quando pega um time numa situação mais difícil, nós temos que aprender a sair vitoriosos e aprender a vencer mais jogos. Não só jogar bem, não só ter o controle do jogo, não só ter as melhores oportunidades, como vencer. Esse é o principal que nos falta, principalmente nos jogos fora de casa. A diferença é que nós não jogamos sozinhos e há uma outra equipa com muita qualidade, com um trabalho já de alguns anos com o mesmo treinador, 2 anos, e que obviamente a perder fez as suas reações, fez os seus ajustes, fez os seus acertos e teve o mérito e a capacidade de ir buscar o empate. Nós começámos de facto a recuar um pouco mais do que devíamos, sem ser a minha intenção, mas é emocional nos jogadores que encontraram o momento a ganhar a partida e, como não ganham há algum tempo, foram tentando defender essa vantagem e não é da forma que eu gosto de defender, porque o adversário vai se aproximar muito da nossa área. Depois há também algum cansaço nas pernas dos jogadores, como o andar do tempo, e isso também teve alguma influência, mas não vou deixar de dar mérito ao Bahia na segunda parte, porque foi obviamente à procura do seu resultado e acabou por conseguir, até num golo meio fortuito, com um ressalto, acabou por conseguir o empate, ou oportunidades para eles, e o que eu destaco aqui é, depois do golo, a nossa reação. E isso é algo para uma equipa que está num momento menos positivo, num momento de desconfiança, num momento em que não é bom. Sofrer um golo, o normal seria a equipa baixar, e a equipa reagiu e vai até encontrar 2 oportunidades de golo muito claras que não conseguimos materializar. Portanto, é um bocadinho isto. Okay? Primeiro que a gente não está vindo de 2 derrotas consecutivas. A gente está jogando o Campeonato Brasileiro hoje e a gente perdeu para o Cruzeiro só. Então, estamos vindo de uma vitória, de uma derrota. Primeiro aspecto, tem que separar os campeonatos, senão fica tudo meio confuso. Segundo, era um jogo difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente tem uma sequência muito dura de 4 jogos fora de casa. Não é fácil. Sem uma possibilidade de jogar em casa, equilibrar. Então a gente sabe como esse momento para nós tudo é valioso, tá? Então vamos valorizar o empate e o ponto que estamos levando nesse aspecto. Segundo, analisando o jogo em si, né? Achei que o Grêmio teve no primeiro tempo, no início do jogo, boas perspectivas de fazer o gol, teve 3 chances boas, embora não tenha submetido
o goleiro a grandes defesas, mas a possibilidade era uma possibilidade clara de fazer isso. E aí precisa melhorar essa definição. Uma delas escapamos com o Alisson pela direita, estávamos entrando com 2 jogadores por dentro. Aí nos enrolamos na definição da jogada, no acabamento dela. Ela originou o escanteio foi muito bem cobrado. Alisson cabeçou no primeiro pau, sobrou para o segundo pau, né? Tão boa quanto sobrou a deles, que eles fizeram o gol. Tá? Então o futebol tem que também aproveitar essas oportunidades, porque elas surgem e você pode escrever estratégias diferentes para o jogo, né? Acho que a gente está pecando nesse aspecto, não aproveitar as oportunidades. Achei que no segundo tempo voltamos mal, o Vasco voltou melhor, tanto que fiz logo em seguida 2 alterações, bem cedo no segundo tempo. Achei que a equipe melhorou depois das alterações, melhorou no sentido de mais de contida, também ter posse, porque estava bem difícil do jogo naquele momento, o Vasco estava nos empurrando para trás. Toda vez que uma equipe como a nossa deixa de jogar, o adversário vai jogar. E a gente tem deixado de jogar em alguns momentos bastante longos de jogos que temos aí. E precisamos achar esse equilíbrio entre defender bem e também jogar melhor. Esse é o meu dilema nesse momento. A gente fez 2 jogos iniciais aí com 3 volantes. E a equipe defende melhor, defende no sentido de não possibilitar o adversário chutar tanto no nosso gol, mas óbvio que tem dificuldade de construção. Quando saímos com 2 volantes só contra o Cruzeiro, tivemos a ideia de tentar jogar, ter mais posse para não sofrer pressão, não conseguimos nenhuma das 2 coisas bem. Então estamos aí nessa retomada, uma retomada que está sendo difícil, mas que a partir de hoje começa a abrir a possibilidade da gente melhorar, melhora a confiança, melhora o astral e as coisas vão andar melhor. O meu sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação por conta da produção do time. Eu não acho que até poderia ter vencido o time, produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes, talvez seja fazia talvez muito tempo que a gente não jogou contra o Grêmio, o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Então, em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietê, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. O time recuou porque recuou. Ele chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Estava com o jogador aproximado. Talvez o time, em vez de, naquela hora, ter calma para buscar o segundo gol, você imagina só se eu não tivesse botado o Matheus Carvalho, tivesse botado o Lloyd, que o único atacante de lado com características semelhantes ao David era o Lloyd. O gol provavelmente ia sair do mesmo jeito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o questionamento ia ser, você acha que perdeu porque entrou o Lloyd? Essa é uma pergunta que não tem muito sentido, eu acho. O time não tem nada a ver com a mudança. A mudança, assim, faltavam poucos minutos para terminar, já tinha faltava 10, 12 minutos para terminar o tempo regulamentar, o time ia ficar... O Matheus Carvalho é o que está mais treinado para a função e o Tietê, ele sabe fazer qualquer função no campo. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão. Tem mais alguma coisa? Vou responder tudo para você. O que era o resto? Não, internamente, assim, eu achei que os melhores que estavam mais condicionados para esse jogo foi só uma decisão minha, pessoal. Não vejo por esse lado. As mudanças foram um critério físico, um jogo muito intenso que a gente fez, muito desgastante, alguns jogadores não conseguiram recuperar.
eu coloquei jogadores mais físicos, a entrada do Zé Ivaldo também pela bola aérea, que eles iam explorar muito a bola frontal e a bola de fundo, né? A colocação do Zé e a colocação do Pituca, que é um jogador mais físico também, né? Que tem mais o controle de marcação mais agressiva. O time do Mirassol é uma boa equipe, uma equipe que tem posse qualificada e que sai muito vertical, essa foi a ideia, e a ideia do Igor também no lugar do Escobar, por isso, a dificuldade de recuperação do Escobar e do Rincon, né? Então a gente tinha muitos jogadores nesse sentido, com um pouco de falta de recuperação, e a gente pensou assim, dessa maneira. Primeiro tempo, com essas substituições, o Mirassol foi melhor, teve as chances mais claras, embora a gente tivesse alguma situação, mas hoje não fomos efetivos, as nossas finalizações não chegaram no gol do Mirassol, eles sim, né, tiveram, e grande atuação do Brazão no primeiro tempo. A posse foi nossa, mas foi uma posse que não machucou o adversário. No segundo tempo, a gente tentou trazer o Rincon para ficar um pouquinho mais com essa organização de meio, né? E a gente acabou numa desatenção, acho que foi no lance que era para ser impedimento ou não era, a gente numa desatenção, a saída rápida do Mirassol nos pegou desorganizado, aberto pelo lado direito, a bola acabou entrando, saiu o escanteio na bola parada, felicidade deles, e a partir daí houve um desequilíbrio total, né? Aumentaram as possibilidades deles, eles tomaram mais conta do jogo. Uma vitória merecida do Mirassol, hoje não fizemos um bom jogo. Boa noite. Sim. A impressão, a coisa mais importante é o que o time jogou muito bem, compreendeu perfeitamente o significado deste jogo, respeitou a tradição neste jogo e jogou muito bem com essas coisas que acho que para a gente é muito importante. Lutar, brigar e jogar futebol. Tentar jogar bola, possesso, finalizações, ordem, equilíbrio e muita luta, intensidade e dinâmica. Então, quando você vê todas estas coisas boas acontecem. Por enquanto, o meu sentimento foi uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbi lotado. Sonhei muitas vezes. Os atletas me regalaram, me presentearam um grande jogo. Será seguramente uma noite inesquecível para mim. Quando falta energia para marcação, quando falta energia para combate, para encurtar, para diminuir espaço, para tirar a condição da equipe adversária girar a bola, você vai sofrer sempre, em qualquer equipe, em qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. Primeiro tempo irreconhecível, em razão principalmente da falta dessa postura, da falta dessa condição, de você poder agredir o adversário com muita energia, encurtando o caminho, buscando pressionar já na saída de bola. Isso nós não fizemos. Não fizemos, pagamos um preço muito alto. É inaceitável acontecer da forma como aconteceu. Mas quando você não tem o fator energia do seu lado, ajudando, auxiliando, buscando, encurtando, diminuindo espaço, você acaba proporcionando ao adversário a condição de poder jogar. As alterações eu tinha que fazer algo, o time perdendo 2-0, tinha que mexer dentro daquilo que eu estava observando. Tirei 3, poderia ter tirado 5 ou 6, porque não foi um primeiro tempo dentro do padrão que o Corinthians mereça e daquilo que todos nós esperamos e aguardamos de uma equipe como essa. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Em cima dessas trocas, ainda mais especificamente da do Memphis, a opção da saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar? E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo contra o Cruzeiro. Por que disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos adversários. Não, é técnica. Excessivamente ou exclusivamente técnica. Apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome.
O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Obrigado pela sua audiência aqui no Gol UFC, o seu canal no YouTube. Mete o dedo no like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.